todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Olá, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos mais num culto online, Rede Adonai do Ministério Verbo Vivo. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Nessa noite quero compartilhar com os irmãos uma palavra que nós compartilhamos no culto de domingo, que fala sobre as características da igreja. E a igreja sempre se destaca em tempos e momentos de crise, tempos e momentos onde que as pessoas estão assustadas, estão apavoradas, é onde que a igreja se destaca como um porto seguro, um lugar de paz, um lugar de direção e de mansidão. Amém? Quero compartilhar com os irmãos o texto do livro de Atos, capítulo 4, do verso 13 ao verso 31, para a gente compartilhar nessa manhã. Mas antes quero estar orando e pedindo para que a graça e o amor do Senhor venha sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Muito obrigado pela sua oportunidade de compartilhar mais uma vez essa palavra com os irmãos. Te peço, Pai, em nome de Jesus, a cada casa onde que essa mensagem esteja alcançando, que sejam casas de paz, abençoadas, prósperas, que sejam casas, Senhor, onde que a tua presença se faz presente em todo o tempo, em todo momento. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, vem com o teu poder e com a tua graça, vem com a tua mão e com a tua glória, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Então diz assim, a partir do verso 13, Atos capítulo 4, verso 13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Só até aqui.
Então, vou contextualizar aqui um pouco, nesse momento, nessa passagem aqui, foi na sequência daquele milagre realizado por Pedro e João. Pedro e João estavam indo para o templo em Jerusalém, e na porta ali havia um aleijado, há cerca de 40 anos que ele habitava aquele lugar, que ele pedia esmola diariamente naquele lugar. E quando ele estendeu as mãos para pedir esmola para Pedro e João, Pedro fitou os olhos nele e disse: não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante, ande. E aquele aleijado levantou-se imediatamente e começou a andar, pular, saltitar de alegria pelo milagre que fora realizado sobre a vida dele. E essa notícia se espalhou de uma forma sobrenatural. O povo começou a se alegrar e a louvar ao Senhor. O Sinédrio, reunindo ali os sacerdotes, chamaram Pedro e João e queriam impedi-los de que isso se espalhasse e o povo começasse a falar do nome de Jesus. Eles queriam que Pedro e João parassem de ensinar e anunciar o Evangelho através do nome do nosso Senhor Jesus. Então, nesse momento em que, até o momento que nós estamos vivendo, muitas situações vêm também para tentar anular e tentar impedir o avanço da igreja, tentar impedir o evangelho, tentar impedir o crescimento. Pedro e João ali, eles estavam representando a igreja primitiva. E qual que era a intenção dos sinédrios, dos sacerdotes? Impedir o avanço da igreja, impedir o crescimento da igreja, impedir que a igreja avançasse, porque era notório para todos o milagre que foram realizados. Esse homem havia mais de 40 anos que ele tinha o hábito de estar ali na porta do templo pedindo esmola, e era conhecido de todos o seu estado natural de aleijado. E através dessa ação de Deus na vida de Pedro e João, aquele homem foi curado, e o Sinédrio estava tentando impedir esse crescimento, tentando impedir que o evangelho crescesse, que fosse espalhado, que fosse divulgado, que fosse ensinado em nome de Jesus. Então havia ali uma força ali tentando impedir que o evangelho fosse espalhado. Então, com a intenção de impedir a ação da igreja, os sacerdotes e os saduceus prenderam Pedro e João e os levaram diante do Sinédrio. O inimigo sempre tenta impedir a ação da igreja através de ameaças, mas Pedro e João não aceitaram nenhuma intimidação. Ao contrário, mesmo no Sinédrio, falaram ousadamente do Evangelho. Nos dizem que vivemos, precisamos ter espírito assim. Eles eram os soldados de Cristo Jesus, eles estavam ali na linha da frente da batalha, e um soldado na frente da batalha, ele não fica se escondendo, muito pelo contrário, ele tem ousadia, ele tem força, ele tem intrepidez, ele tem coragem de cumprir a sua missão e cumprir o seu propósito. Mas o soldado, ele não vai de qualquer jeito numa batalha, ele não se apresenta de qualquer forma, não. Primeiro ele tem que colocar o quê? Tem que colocar ali as suas armaduras, tem que colocar o quê? Tem que colocar ali a sua espada, tem que pegar a sua espada, tem que pegar seu escudo, pegar os utensílios de proteção para que ele possa ir nessa batalha e que ele possa se proteger também diante dessa batalha. E nós cristãos, qual que é as nossas armaduras? São as armaduras de Deus, que está lá no livro de Efésios capítulo 6, que fala sobre todas as armaduras de Deus, o capacete da salvação sobre a nossa cabeça, a couraça da justiça sobre o nosso corpo, o cinturão da verdade sobre a nossa vida, o escudo da fé que vai anular e cancelar todo o dado inflamado do inimigo, a espada do Espírito, as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Essas são as armaduras de Deus que nós devemos tomar posse todos os dias sobre a nossa vida. Então nós vamos nessa batalha, nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus, a igreja vai se espalhar, a unção de Deus vai ser derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, o Evangelho vai
contaminar e vai tocar muitas e muitas vidas em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, o Evangelho vai se espalhar e vai tocar muitas e muitas pessoas. Então não podemos aceitar nenhum tipo de intimidação. O inimigo tenta nos tenta nos intimidar, mas nós não podemos nos intimidar, porque nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus grandioso, um Deus soberano, um Deus criador dos céus e da terra, onde tudo está debaixo do seu domínio e debaixo do seu poder. Então não podemos aceitar nenhum tipo de intimidação. Muitas vezes o inimigo chega do nosso lado e fala que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não foi feito para isso, que isso é para pessoas que têm um potencial maior que você não tem dom, você não carrega essa presença de Deus, isso nunca vai acontecer na tua vida, isso são para homens espirituais, isso são para religiosos, isso não é para você, você não carrega esse dom de Deus, amado. Isso é uma mentira do diabo, do inimigo, tentando anular a ação de Deus, o efeito de Deus, tentando anular os dons que Deus já tem preparado e liberado para a tua vida. Você carrega unção de Deus, você carrega os dons de Deus, amém, amado? Todos nós temos dons e o Senhor, tenho certeza que tem dom sobre a tua vida e vai se manifestar em nome de Jesus. Então, não aceite nenhum tipo de intimidação. Uma coisa muito importante, quando Pedro e João voltaram e encontraram com os discípulos na igreja, eles relataram o que tinha acontecido e o coração daqueles irmãos que estavam ouvindo se alegraram, ficaram um coração, um espírito alegre e com ousadia. E eles juntos ali fizeram uma oração diante de Deus, e essa oração que está no capítulo 4 desse texto que nós compartilhamos, mas vamos ver passo a passo dessa oração, que tem princípios fundamentais, que tem coisas preciosas para a nossa vida e para o nosso coração também. Olha só, começa a partir do verso 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O que eles estavam reconhecendo aqui? Estavam reconhecendo a grandeza de Deus. O Senhor fez todas as coisas. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Tudo que nele há, ou seja, eles estavam reconhecendo aqui a grandeza de Deus, estavam reconhecendo o poder de Deus, estavam aqui reconhecendo que não importa de onde vêm as ameaças, não importa de que lugar que surja as ameaças sobre a nossa vida, sobre a vida deles aqui, eles sabem, eles estavam acreditando, eles têm fé de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso não pode ficar nenhuma dúvida no nosso coração, e essa era a certeza que eles tinham. Então, eles estavam reconhecendo a grandeza e o poder de Deus, e eles reconheceram o que estava acontecendo, já estava previsto e fora profetizado antes. Essas coisas que estavam acontecendo já tinham sido profetizadas pelo rei Davi. Algumas coisas são inevitáveis e estão previstas para acontecer. Às vezes oramos sem entendimento, dizendo: Deus, remova todo o mal em nome de Jesus. Eu anulo tudo o que está acontecendo, mas nada acontece porque não oramos com entendimento. Na oração, eles reconheceram que o que estava acontecendo naqueles dias tinha sido profetizado por Davi e era inevitável que acontecesse. Eles falaram assim no verso 25: Tu falastes pelo teu Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles compreenderam que o Davi tinha profetizado no Salmo 2, estava acontecendo naqueles dias dessa forma. O que Davi disse no passado deveria guiar as suas atitudes e postura. Por exemplo, Davi disse no Salmos 2 que as nações se levantariam, mas que Deus zombaria do inimigo. Então eles se encheram de confiança, pois sabiam que todo aquele contexto fazia parte do plano de Deus para revelar a sua glória. Amém, amado? Então olha só, eles estavam orando ali de uma forma correta, sabendo que
o que estava acontecendo já tinha sido profetizado. Então eles estavam orando ali com discernimento, estavam orando ali com entendimento, estavam orando da maneira correta. E é isso que nós precisamos orar também da maneira correta. Amém, amados? Se nós estamos orando, pedindo algo para o Senhor, mas a nossa vida não está alinhada conforme a palavra de Deus, nós temos que alinhar a nossa vida, preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito, preparar um terreno, fazer um caminho de segurança para que a palavra de Deus seja liberada e que ela possa seguir o seu caminho, o seu percurso natural. Amém? Que seja assim, que nós possamos orar com entendimento. Uma outra coisa, eles reconheceram que até mesmo aqueles que estavam perseguindo a igreja estavam debaixo da autoridade de Deus. Aqui no verso 27, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungisse. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Em meio às dificuldades, nossa fé é provada. No tempo da tribulação é possível verificar que realmente servem quem serve a Deus e quem não serve. Deus permite que os planos do inimigo avancem até um certo ponto, mas com a intenção de revelar o seu poder através daqueles que realmente confiam no Senhor. Nesse tempo, aqueles que se voltar para Deus experimentarão um tempo de glória, de poder e sinais, pois os que não confiam, os que vivem para si e têm andado apenas como religiosos serão frustrados e ficarão cheios de medo. Então, olha só, uma outra coisa que ficou bem marcado nesta oração. Eles pediram ainda mais intrepidez para pregar a palavra de Deus. Você já ouviu aquelas pessoas falar assim, eu não consigo nem falar do evangelho, como é que eu vou evangelizar? Eu não consigo nem decorar um versículo, eu não consigo entender, fazer a interpretação de um texto. Aqui eles estão orando, pedindo para que o Senhor dê entendimento, para que eles possam pregar o evangelho com mais ousadia, pregar o evangelho com mais intrepidez, pregar o evangelho com liberdade. No verso 29, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles estavam bem cientes das ameaças que sofriam e não tiveram uma postura indiferente. É o que nós estamos vivendo hoje em dia, nesse período de pandemia. Nós sabemos da ameaça, sabemos que a doença existe, mas não podemos nos acovardar. Mas também não assumiram uma atitude complacente ou de acomodação, ao contrário, pediram mais ousadia. Então nós sabemos que a doença existe, que a pandemia está aí, que mata pessoas, sabemos disso, mas não podemos nos acomodar e nem nos acovardar. Muitas pessoas nesse período aqui pararam de orar, muitas pessoas nesse período aqui se afastaram da igreja, muitos irmãos ainda nem voltaram para a igreja, nem voltaram a congregar ainda. Sabemos da dificuldade daqueles que é do grupo de risco, esses permanecem e devem permanecer ainda na quarentena, nos cuidados necessários e devidos, né? Mas, por exemplo, muitos irmãos que poderiam estar voltando para a igreja, que poderiam estar dentro da igreja, se afastaram totalmente da palavra de Deus, da presença do Senhor e da comunhão com o corpo de Cristo. Muitas pessoas. O que significa isso? Nesse tempo não podemos nos acovardar, não podemos nos acomodar, então vamos ficar em casa, vamos ficar esperando, quando chegar uma vacina em 2025, aí nós vamos voltar para a igreja. Não, nada disso. Nós temos que continuar buscando a presença de Deus, continuar orando, continuar buscando cada vez mais a graça do Senhor. E eles pediram ainda mais intrepidez para pregar a palavra de Deus. No verso 29 desse texto básico que nós lemos, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Pedindo o quê? Pedindo ousadia, pedindo força no Espírito, para que a palavra pudesse sair de uma forma ousada, corajosa, sem timidez, sem medo. E eles estavam pedindo para o Senhor, eles estavam bem cientes das ameaças
que sofriam e não tiveram uma postura indiferente, mas também não assumiram uma atitude complacente ou acomodação, ao contrário, pediram ousadia. Outra coisa, eles oraram por um mover especial de cura e ações sobrenaturais. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Sentimos que estamos vivendo um momento em que Deus deseja liberar uma unção de cura e sinais. É tempo de nos movermos ainda mais no sobrenatural. A palavra será pregada com autoridade e a mão do Senhor será estendida para curar e operar prodígios. Olha só o que eles estavam pedindo, orando juntos em unidade como igreja, pedindo para que o Senhor libere, estenda sua mão e libere uma unção de cura, de maravilhas e de sinais, que as pessoas sejam curadas, sejam tocadas, sejam transformadas, e além de serem curadas, essas pessoas serão usadas poderosamente e através dessa unção de cura para tocar na vida de muitas pessoas, e elas serão curadas também em nome de Jesus. Amado, que essa unção de cura entre na tua casa nessa noite, que você possa sentir o fogo do Espírito Santo, o toque de Deus sobre a tua vida, a mão do Senhor sobre você em nome de Jesus, que você possa ser curado, e além de você ser curado, você vai ser usado para curar muitas e muitas vidas em nome de Jesus, amém? Você tem um dom de Deus, a graça do Senhor está sobre a sua vida, que o Espírito Santo se manifeste de uma forma poderosa sobre você e sobre a sua casa. Olha só a mensagem de Jesus para os discípulos dele, e nós somos discípulos de Jesus. Mateus capítulo 10, verso 8 diz assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Que eles estavam falando, a unção, a graça, a poder sobre a tua vida, a mão de Deus está sobre você, tem graça sobre você, o Espírito Santo habita em você e Ele vai agir sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Aquilo que você já recebeu, que você possa multiplicar, aquilo que Deus já colocou no teu coração, no teu espírito, que você seja usado poderosamente para multiplicar em nome de Jesus. E depois que eles oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Corajosamente eles anunciaram a palavra de Deus. Que seja assim sobre a tua casa, amado, que seja assim sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você conhece alguma pessoa que está enferma, que você tenha ousadia. Se você tiver a oportunidade de estar com essa pessoa que está enferma, que você possa orar pela vida dela, que você possa liberar uma palavra no coração e no espírito dela, em nome de Jesus, amém? Que essa mensagem fique no teu coração e que Deus possa começar a ativar os dons do Espírito Santo sobre a nossa vida e que possamos viver, assim como a igreja primitiva, sinais e maravilhas da parte de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Quero só dar mais um recado para a gente estar encerrando. Nós já estamos arrecadando as cestas básicas para o nosso Céu na Cidade, um evento maravilhoso que temos realizado todos os anos. Só que desse ano, por causa da pandemia, não estaremos fazendo aquele evento onde que nós fazemos todos os anos. Estamos apenas trabalhando na parte da ação social e que nós possamos arrecadar cestas para estar abençoando muitas e muitas famílias. Muitas pessoas perderam seu emprego, muitas pessoas estão passando por muitas necessidades. Que você seja usado poderosamente, que Deus possa colocar no teu coração de você abençoar 1, 2, 3, 4, 5 cestas, não sei quantas Deus colocar no teu coração e você tiver condições, amém? Participe desse projeto, dessa arrecadação. É sempre uma oportunidade de semearmos no reino de Deus. Você vai estar semeando diretamente numa vida, numa família. Amém, amado? Talvez essas famílias não tenham o pão e o alimento para colocar na sua mesa e Deus vai te usar para você ser um abençoador, um agente abençoador em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e até na quarta-feira que vem, em nome de Jesus.
Fique com Deus, vá na paz do Senhor. Amém.